A lenda da cadeira de rodas. Justiça no tribunal dobra a tua subscrição para descobrires a verdade. Alguma vez acreditaste que conhecias alguém apenas para perceberes que toda a tua vida com essa pessoa foi uma mentira? Esta não é apenas uma história de divórcio, é uma vingança. Convido-te a gostar deste vídeo e a partilhá-lo se acreditas no poder da justiça. Nos frios e estéreis corredores da justiça de Lisboa, viram-na como uma Zé Ninguém, uma fotografia desbotada de uma vida que ela já não reconhecia. O seu marido, um titã da indústria do design, sentava-se com a sua amante impecável e polida, os seus advogados prontos para a pintar como uma caçadora de fortunas, desesperada e instável. Estavam preparados para as suas lágrimas, as suas súplicas e a sua raiva, mas não estavam preparados para o desgastado carrinho de bebê duplo que ela empurrou pelas portas do tribunal. E, sem dúvida, não estavam preparados para o juiz, tranquilo e discreto, que tinha uma conexão secreta tão profunda que não só destruiria a rede de mentiras deles, mas exporia um crime que tinha estado enterrado durante anos. O ranger da cadeira de rodas em segunda mão era um protesto patético contra os polidos pisos de mármore do Tribunal da Relação. Cada som irritava os nervos de Sofia Antunes, a banda sonora da sua humilhação. No carrinho, os seus gêmeos de 16 meses, Martim e Luísa, dormiam milagrosamente, os seus rostos angelicais em forte contraste com a fealdade que os rodeava. Eram as únicas coisas puras e boas que lhe restavam da sua vida com Ricardo Castro. Ricardo, até o nome dele agora parecia engolir vidro. Ele estava sentado do outro lado da enorme sala de espera. Um rei num trono temporário de carvalho polido. Ele nem sequer olhava para ela. Claro que não. A sua atenção estava completamente consumida por Diana Pires, a mulher que tinha substituído Sofia no seu lar, na sua cama, e agora ao seu lado, nesta dissecação pública do seu casamento. Diana era tudo o que Sofia já não era. O seu cabelo loiro era uma maravilha arquitetônica que provavelmente custava mais do que o orçamento mensal de Sofia para alimentação. O seu impecável tailleur cor de creme irradiava uma riqueza enfadonha e sem esforço. Ela sussurrou algo ao ouvido de Ricardo e ele soltou uma risada grave e ressonante que uma vez fez Sofia sentir-se segura. Agora contraía-lhe o estômago com uma mistura de mágoa e raiva corrosiva. Eles pareciam o casal perfeito na capa de uma revista de negócios. Sofia, com o seu cardigan gasto, a tênue mancha de papa de bebê no ombro que tinha tentado esfregar e as olheiras debaixo dos olhos, sentia-se como um fantasma na festa da vitória deles. A sua advogada, a doutora A. Helena Reis, uma jovem e fervorosa mulher da ação social e legal, pôs-lhe uma mão tranquilizadora no braço. Sofia, respira. Temos um caso sólido para uma justa pensão de alimentos e alimentos. Manutenção. As finanças dele falam por si. Sofia acenou com a cabeça, mas o seu olhar estava fixo na grossa mala de couro que o advogado de Ricardo, Dr. Rui Teles, carregava, um homem que parecia talhado em granito e ganância. Ela sabia o que estava lá: calúnias, linhas temporais manipuladas, relatórios de detetives privados concebidos para a pintar como uma mãe instável e inapta que tentava extorquir uma fortuna a um homem que tinha sofrido durante muito tempo. A vida que estavam prestes a descrever no tribunal era uma obra de ficção. Eles apagariam os anos que Sofia passou a apoiar Ricardo quando ele era apenas um desenhador de arquitetura em dificuldades com um sonho. Omitiriam a herança do pai dela, uma soma modesta, mas tudo o que ele tinha, e que ela tinha investido na primeira empresa de Ricardo. Eles convenientemente
esqueceriam como ela tinha trabalhado em 2 empregos para os manter à tona, enquanto ele fazia contactos e se relacionava, prometendo-lhe o mundo assim que a sua empresa, a Castro Design, descolasse. E tinha descolado de forma espetacular. A Castro Design tornou-se sinônimo de desenvolvimento urbano inovador e ecológico na cidade do Porto. Ricardo tornou-se uma celebridade local, o arquiteto visionário que mudava o horizonte da cidade. E Sofia tornou-se invisível. Ela foi a esposa que apoiava, a dona de casa e depois a mãe. Tão inevitável quanto o nascimento de Martim e Luísa, foi como se um interruptor se tivesse ligado. As noites de Ricardo no escritório tornaram-se mais frequentes, as suas viagens de negócios mais longas. O aroma do perfume enjoativo e caro de Diana, flor de rocha, começou a impregnar os seus fatos. A descoberta tinha sido brutal, um clichê clássico, uma mensagem de texto que apareceu no telemóvel dele enquanto ele estava no duche. Mal posso esperar para te ter só para mim esta noite. O mundo tinha se inclinado sobre o seu eixo. O confronto foi uma mistura de manipulação e negação até que ele finalmente lhe cuspiu a verdade como veneno. Tinha acabado. Queria uma parceira que fosse sua igual, não uma ama glorificada. Queria Diana. Ele tinha lhe oferecido um acordo que era um insulto calculado, suficiente para a manter calada, mas não para viver confortavelmente, dependente de um acordo de confidencialidade e da sua saída silenciosa e digna da vida dele. Pelo bem dos seus filhos, ela tinha se recusado a ser silenciada. Pediu o que era justo, o que a lei ditava, que lhe era devido a ela e aos seus filhos. Em resposta, Ricardo tinha declarado guerra. Todos de pé! A voz do oficial de justiça ressoou, tirando Sofia das suas amargas recordações. As pesadas portas da sala do Tribunal 4B abriram-se. Ricardo e Diana passaram por ela sem sequer um olhar. O Dr. Teles dirigiu a Sofia e ao seu carrinho a ranger um olhar de profundo desdém. Helena ajudou-a a manobrar o carrinho pela porta. O tribunal era intimidante, todo em madeira escura e bandeiras imponentes. No estrado estava sentado um homem que parecia ter uns 60 e poucos anos, com uma franja de cabelo branco, olhos azuis penetrantes e um rosto que parecia gravado com o peso de inúmeras famílias desfeitas. Uma pequena placa no estrado dizia Juiz Manuel Ferreira. Ele olhou por cima dos seus óculos, o seu olhar percorrendo a sala. Parou por um momento no carrinho, um brilho de algo ilegível nos seus olhos, antes de pousar nos advogados. Vamos começar, disse o juiz Ferreira com uma voz tranquila e autoritária. Estamos aqui hoje pelo assunto de Castro contra Antunes. Dr. Teles, pode começar. Pode. O Dr. Teles levantou-se abotoando o casaco. Obrigado, meritíssimo. Estamos aqui hoje para pôr um fim rápido e equitativo a uma situação lamentável. O meu cliente, o senhor Ricardo Castro, um pilar desta comunidade e um respeitado líder empresarial, tem sido mais do que generoso nas suas tentativas de dissolver este casamento de forma amigável. Infelizmente, a senhora Antunes respondeu com exigências irrazoáveis e, francamente, gananciosas, baseadas num sentido de direito selvaticamente inflacionado. Sofia estremeceu, como se tivesse sido atingida. Exigências gananciosas. Ele fazia parecer que ela estava a pedir um jato privado. Não dinheiro suficiente para garantir que os seus filhos tivessem comida, habitação e cuidados médicos. O senhor Castro procurará a custódia total dos menores, Martim e Luísa Castro, continuou Teles com uma voz suave como seda.
Um grito escapou dos lábios de Sofia. A mão de Helena estendeu-se para agarrar o seu pulso. Isto era novo, uma escalada devastadora. Teles sorriu com suficiência. Temos motivos para acreditar que o estado emocional atual da senhora Antunes e a sua situação de vida não são propícios para um ambiente estável para as crianças. O senhor Castro, juntamente com a sua companheira, a senhora Diana Pires, podem proporcionar um nível de estabilidade e recursos que a senhora Antunes simplesmente não consegue. Diana sentou-se um pouco mais ereta, um tênue sorriso compassivo a adornar os seus lábios, como se fosse uma santa a oferecer-se para resgatar uns órfãos. O juiz Ferreira levantou uma mão. A custódia não era o pedido principal para esta audiência, Dr. Teles. Primeiro abordemos a dissolução financeira e as reivindicações de manutenção. Abordaremos a custódia a seu tempo, se necessário. No entanto, os seus olhos, mais uma vez, dirigiram-se aos gêmeos que dormiam. A batalha tinha começado. E enquanto Sofia olhava para os seus filhos a dormir, para o homem que uma vez amou e para a mulher que a tinha ajudado a destruí-lo, ela soube que esta não era apenas uma luta por dinheiro. Era uma luta pela sua identidade, pelo seu futuro e pela própria verdade da sua vida. Ela agarrou a alça de couro desgastada da sua mala de mão, a única arma que lhe restava. Dentro, entre toalhetes úmidos e chupetas de substituição, havia alguns cadernos desbotados que guardavam os últimos vestígios do homem que o seu pai costumava ser e o fantasma do sonho que Ricardo lhe tinha roubado. Ela só tinha de rezar para que fosse suficiente. Pergunta para a audiência. Acreditam que os cadernos de Sofia serão a chave para a sua vitória? Comentem a vossa opinião. O ar na sala do tribunal tornou-se denso, com uma tensão que parecia fisicamente sufocante. O Dr. Teles, com a graça predatória de um tubarão, começou o seu desmantelamento metódico da vida de Sofia. Ele apresentou uma imagem de Ricardo como um marido magnânimo e sofredor, sobrecarregado por uma esposa que se tinha tornado cada vez mais errática e exigente após o nascimento dos seus filhos. Meritíssimo! Começou Teles a caminhar em frente ao estrado. O senhor Castro forneceu à senhora Antunes um lar bonito, uma generosa mesada e uma vida de conforto que ela nunca poderia ter alcançado por si mesma. No entanto, desde a chegada dos gêmeos, o seu comportamento tornou-se preocupante. Ele produziu uma série de extratos de cartões de crédito. Aqui temos encargos por múltiplos artigos de luxo para bebés, entregas de comida orgânica, consultas de especialistas. Um padrão de gastos que excede em muito a generosa mesada que o senhor Castro lhe fornecia. Helena Reis levantou-se, a sua voz firme apesar da sua juventude. Objeção, meritíssimo. Essas são despesas padrão para o cuidado de 2 bebés. A minha cliente estava a garantir que os seus filhos recebessem os melhores cuidados possíveis. Os melhores ou os mais caros? Replicou Teles, sem perder o ritmo. É cuidado padrão contratar uma consultora de sono por 500 euros por hora ou importar fórmula especial da Suíça quando as marcas nacionais são perfeitamente adequadas? Sofia sentiu o seu rosto arder de vergonha. Ele estava a torcer o seu amor, a sua ansiedade maternal, numa arma contra ela. A consultora de sono foi um ato desesperado após semanas de noites sem dormir com 2 bebés com cólicas. A fórmula suíça era a única que não fazia Luísa gritar de dor por causa do refluxo, mas na versão de Teles ela era uma esbanjadora frívola a desperdiçar o dinheiro arduamente ganho pelo seu marido. Em seguida, ele chamou uma testemunha, a sua ex-ama de bebés, uma jovem chamada Carla.
Sofia a tinha despedido há 3 meses após descobrir que ela passava o tempo ao telemóvel, a ignorar as crianças. Aparentemente, Ricardo tinha mantido o contacto. Carla, ensaiada na perfeição, falou sobre as mudanças de humor de Sofia. Descreveu Sofia como constantemente sobrecarregada e frequentemente a chorar. Mencionou uma ocasião em que Sofia tinha atirado um frasco de comida para bebés, partindo-o no chão, e simplesmente se tinha sentado a chorar em vez de limpar. Ela parecia simplesmente tão frágil, disse Carla, enxugando uma lágrima inexistente com um lenço. Ficava preocupada em ela ficar sozinha com os bebés. Sofia olhou para suas mãos, os seus nós dos dedos brancos, enquanto agarrava a mesa. Lembrou-se daquele dia. Foi depois de 72 horas com menos de 5 horas de sono. Martim tinha febre. Luísa tinha uma infecção no ouvido. E Ricardo estava inalcançável numa viagem de negócios a Pamplona, uma viagem que mais tarde ela soube que tinha feito com Diana. O frasco partido não tinha sido um sinal de instabilidade, tinha sido o ponto de ruptura de uma mãe exausta e abandonada. O juiz Ferreira ouviu com impassibilidade, o seu rosto uma máscara de neutralidade judicial. Ele ocasionalmente tomava notas, a sua caneta a raspar silenciosamente na sala silenciosa. O seu olhar, por vezes, desviava-se para os gêmeos que tinham começado a mexer-se, fazendo sons suaves e sonolentos. Em seguida, Teles dirigiu a sua atenção para Diana Pires, chamando-a ao estrado, não como amante, mas como parte interessada. Diana moveu-se com uma confiança serena, prestando juramento com uma mão sobre a Bíblia, o que para Sofia pareceu uma blasfêmia. Menina Pires, começou Teles com suavidade, há quanto tempo conhece o Sr. Castro? Ricardo e eu temos sido parceiros de negócios há vários anos, disse ela, a sua voz suave e modulada. A nossa relação só se tornou pessoal depois de o seu casamento, para todos os efeitos, se ter desfeito completamente. Uma mentira descarada. Sofia tinha registros telefônicos que provavam que o caso deles tinha começado muito antes da ruptura. Mas Helena tinha aconselhado a guardar isso, a deixá-los construir o seu castelo de cartas antes de ela revelar a sua mão. E no seu tempo com o Sr. Castro, tem tido ocasião de observar as suas interações com os seus filhos? Oh, absolutamente. Diana entusiasmou-se, o seu rosto a suavizar-se num sorriso beatífico. Ricardo é um pai maravilhoso, adora Martim e Luísa. Quando os tem, está completamente presente, lê-lhes, brinca com eles. É um pai natural. Eu creio que uma criança precisa de 2 pais. E se um está a debater-se, o outro deve dar um passo em frente. E eu, claro, estaria lá para apoiá-lo e as crianças em tudo o que fosse possível. A implicação era clara. Ela era a parceira estável e solidária que poderia ajudar Ricardo a criar os seus filhos, resgatando-os da sua mãe histérica e incompetente. O juiz inclinou-se ligeiramente para a frente. Menina Pires, a senhora é a diretora de operações da Castro Design, é correto? O sorriso de Diana esticou-se uma fração de polegada. Isso é correto, meritíssimo. Tenho estado na empresa desde a sua fase de crescimento inicial. Então tenho um conhecimento íntimo das finanças e operações da empresa? Perguntou. Sim, tenho orgulho em dizer que fui fundamental para o nosso sucesso, disse ela, inchando de orgulho. Percebo, disse o juiz, tomando outra nota. Olhou para Teles. Tem mais alguma coisa para esta testemunha? Não neste momento, meritíssimo, disse Teles, parecendo presunçoso. Tinha pintado com sucesso Sofia como o passado instável e Diana como o futuro brilhante. O relógio na parede marcava a hora do intervalo para almoço. Luísa começou a queixar-se no seu carrinho. O
os seus suaves choramingos a cortar o tenso silêncio. Sofia instintivamente esticou a mão para trás, encontrando o punho do carrinho e embalando-o suavemente. O som pareceu incomodar Ricardo, que lhe dirigiu um olhar de pura irritação. Ele, o pai maravilhoso, não conseguia suportar a mais ligeira interrupção do seu próprio filho. O juiz Ferreira observou a pequena e silenciosa troca. "Faremos uma pausa para almoço", anunciou com uma voz monótona. "Voltaremos a reunir-nos às 14 horas, momento em que ouviremos a senhora Antunes." Quando o juiz saiu da sala, Ricardo e Diana levantaram-se, rodeados pela sua equipa legal. Passaram pela mesa de Sofia. Quando Diana passou, ela parou por um microsegundo. Os seus olhos foram para o bebê que se queixava e depois encontraram os de Sofia. Não havia simpatia no seu olhar, apenas uma pena fria e triunfante. O olhar dizia: "Tu já perdeste. Isto é apenas uma formalidade." O coração de Sofia palpitou contra as suas costelas. A humilhação invadiu-a numa onda fria. Eles tinham distorcido cada sacrifício, cada momento de luta de uma mãe, numa arma de vergonha. Tinham assassinado o seu caráter com precisão cirúrgica, enquanto atendia Luísa a mudar-lhe a fralda numa esteira portátil no chão da casa de banho pública. Sentiu um profundo desespero. Como poderia lutar contra isto? Como poderia ela, com o seu cardigan gasto e a sua advogada da ação social e legal, enfrentar a montanha de riqueza, poder e mentiras que Ricardo e Diana tinham construído? Ela olhou para o rosto inocente da sua filha. Depois para Martim, que agora estava acordado e balbuciava suavemente. Eles eram tudo o que ela tinha. Eram a razão pela qual ela não podia desistir. Enxugando as lágrimas com as costas da mão, guardou o saco das fraldas e procurou na sua mala para além dos artigos para bebê. Os seus dedos roçaram as capas duras dos velhos cadernos. Sentiam-se frágeis, insignificantes, contra a oposição. Mas eram tudo o que ela tinha. Eram a verdade. E enquanto se dirigia de volta para a sala do tribunal, ela rezou a um Deus em que já não tinha a certeza de acreditar que, por uma vez, a verdade seria suficiente. Gosta deste vídeo se acreditas que Sofia se levantará e enfrentará a verdade. A sessão da tarde começou com uma pesada quietude. O intervalo para almoço não tinha dissipado a tensão. Apenas tinha permitido que ela se instalasse. Quando o oficial de justiça a chamou pelo seu nome, Sofia Antunes, ao estrado, um tremor percorreu o corpo de Sofia. Era o momento. Ela instalou-se no banco das testemunhas, a madeira fresca e inflexível contra as suas costas. Helena deu-lhe um gesto de encorajamento. Do outro lado da sala, Ricardo observava-a, a sua expressão uma máscara de tédio distante. Enquanto Diana lhe sussurrava, um ligeiro sorriso de suficiência nos lábios. Eles pareciam espectadores numa peça de teatro aborrecida, à espera do previsível ato final. Helena começou com perguntas suaves e tranquilizadoras, permitindo que Sofia encontrasse a sua voz. Perguntou-lhe sobre quando conheceu Ricardo, os seus primeiros anos, os sonhos que tinham partilhado. A voz de Sofia era suave no início, mas ganhou força ao falar de um tempo antes da amargura, antes da traição. "Conhecemo-nos na universidade", disse Sofia, olhando não para Ricardo, mas para um ponto na parede distante. Ele era brilhante, cheio de ideias. Eu estudava gestão. O meu pai, o meu falecido pai, Arthur Pereira, era um engenheiro estrutural. Não era famoso, mas era um gênio à sua maneira. Estava sempre a desenhar, sempre a projetar. Acreditava que a arquitetura podia ser gentil, sustentável, boa para o planeta e para as pessoas que viviam nela.
Um brilho de aborrecimento cruzou o rosto de Ricardo. O Dr. Telles mexeu-se no seu assento, pronto para objetar a tangente irrelevante. Helena a incitou, e o seu pai partilhou estas ideias com Ricardo. O tempo todo, disse Sofia, um sorriso triste a tocar os seus lábios. O meu pai amava Ricardo, via-o como o filho que nunca teve. Passavam horas na oficina do meu pai, a examinar os seus cadernos. O meu pai era da velha guarda. Tudo era desenhado à mão com notas meticulosas nas margens. Meritíssimo, interrompeu o Dr. Telles com uma voz que pingava condescendência. Embora esta viagem pela memória seja sem dúvida comovente, não vejo a sua relevância para os cálculos da pensão conjugal. Creio que a minha cliente está a estabelecer a base da sociedade matrimonial. Meritíssimo, respondeu Helena com fluidez, e as contribuições não financeiras que ela e a sua família fizeram para o eventual sucesso do Sr. Castro. Se me permite um momento... O juiz Ferreira fez um gesto com a mão. Prossiga, doutora Reis, mas vá ao cerne da questão. Helena regressou à sua mesa e pegou na mala desgastada de Sofia. De lá, ela tirou 3 grossos cadernos de couro. As suas capas estavam desbotadas e os cantos suavizados pelo tempo. Meritíssimo, gostaria de apresentar estes como prova, como as provas A, B e C da senhora Antunes. Ela colocou-os na secretária do secretário. Pareciam antigos e insignificantes ao lado das apresentações brilhantes e encadernadas da equipa de Telles. Senhora Antunes, disse Helena virando-se para ela, pode identificar estes itens. Eram do meu pai, disse Sofia com a voz agora clara e firme. São os seus diários de design. Contém anos dos seus conceitos, das suas teorias, dos seus esboços sobre o desenvolvimento urbano sustentável. Ricardo soltou uma risada curta e desdenhosa. Diana revirou os olhos de forma tão extravagante que foi quase uma performance. E por que os trouxe aqui hoje? Perguntou Helena. Quando Ricardo fundou a Castro Design, explicou Sofia, o seu olhar finalmente encontrando o do seu marido. Nós não tínhamos nada. Eu dei-lhe os 30.000 euros que o meu pai me deixou como capital inicial. Mas o verdadeiro capital inicial, o capital intelectual, estava todo nestes livros. Os conceitos centrais para a Torre Verde, o projeto inovador de Ricardo, o sistema de reciclagem de água da chuva, o design de aquecimento solar passivo, tudo está no caderno B, página 47. Um murmúrio percorreu a sala do tribunal. O Dr. Telles levantou-se instantaneamente. Objeção. Isto é uma acusação infundada e fantástica. O meu cliente é um arquiteto célebre, um visionário. Está este tribunal a entreter seriamente a noção de que o sucesso dele se baseia em rabiscos de um amador? O meu pai não era um amador, respondeu Sofia, a sua voz a ressoar com um fogo repentino. Era um engenheiro brilhante, que não podia pagar um advogado de patentes para cada ideia que tinha. Ele confiava em Ricardo, tratou-o como um filho. O juiz Ferreira levantou uma mão, silenciando Telles. A objeção está registrada. A senhora Antunes está a alegar que os aclamados designs do seu marido foram, de facto, roubados do trabalho do seu pai? Não estou a alegar, meritíssimo, estou a afirmar como um facto, disse Sofia com o queixo levantado. A Castro Design foi construída sobre uma base do meu dinheiro e do gênio do meu pai. Essa é uma contribuição matrimonial que as folhas de cálculo do Dr. de Telles convenientemente omitem. Ricardo já não estava aborrecido. O seu rosto era uma nuvem de fúria. Ele inclinou-se e sussurrou algo a Telles, que imediatamente solicitou um momento para falar com o seu cliente. O juiz Ferreira, no entanto,
parecia mais interessado nos cadernos. Oficial de justiça, por favor, traga-me as provas. O oficial de justiça levou os pesados diários para o estrado. O juiz pôs os seus óculos de leitura e abriu o primeiro. A sala do tribunal estava em silêncio, exceto pelo sussurro do papel velho, enquanto o juiz folheava as páginas. Ele passou um dedo sobre os intrincados esquemas desenhados à mão, a caligrafia densa e miudinha. Ele ficou muito tempo a olhar. A sua expressão, ilegível. O coração de Sofia batia fortemente no seu peito. Era um movimento selvagem e desesperado, e ela não tinha ideia se funcionaria. Ela confiava na fraca esperança de que a verdade, apresentada na sua forma mais crua, pudesse perfurar as mentiras polidas. Ricardo e Teles sussurravam furiosamente. Diana parecia chocada. A sua perfeita compostura finalmente a rachar. Ela continuava a olhar dos cadernos para o juiz, uma lasca de pânico nos seus olhos. Depois do que pareceu uma eternidade, o juiz Ferreira fechou o caderno. Ele tirou os óculos e limpou-os lentamente. Senhor Antunes, disse ele com uma voz tranquila, mas que chegava a todos os cantos da sala. Disse que o nome do seu pai era Arthur Pereira, é correto? Sim, meritíssimo. E ele trabalhou para o Departamento de Planeamento Urbano da cidade de Lisboa durante mais de 30 anos antes de se reformar em 2010. A testa de Sofia franziu-se. Era um registro público, mas era uma pergunta estranha e específica. Sim, é isso mesmo. Como sabe? O juiz não lhe respondeu diretamente. Olhou para Ricardo, cujo rosto tinha ficado pálido. Senhor Castro, disse o juiz, o seu tom de repente cheio de aço. O seu testemunho é o seguinte: creio que teremos muito que discutir. Ele bateu com o seu martelo. Faremos um intervalo de 15 minutos. Enquanto o juiz se levantava, ele manteve uma mão a descansar sobre os velhos cadernos, como se os estivesse a proteger. Sofia viu-o sair, uma estranha e aterradora esperança a florescer no seu peito. O juiz sabia de algo, o fantasma do seu pai, preso durante anos na tinta e no papel do trabalho da sua vida, finalmente tinha encontrado uma voz no lugar onde menos esperava. E pela primeira vez em todo o dia, Ricardo Castro parecia estar com medo. O intervalo de 15 minutos pareceu uma eternidade. A equipa de Ricardo acocorou-se num canto, a sua conversa sussurrada e frenética em forte contraste com a sua arrogância anterior. Diana Pires estava agitada, os seus dedos a voar constantemente pelo ecrã do seu telemóvel, enquanto escrevia furiosamente. Parecia encurralada, a máscara de serenidade superior a desmoronar-se para revelar algo feio e desesperado por baixo. Sofia sentou-se com Helena, as suas mãos a tremer. O que é que acabou de acontecer? Sussurrou. Ele conhecia o meu pai? Não sei, admitiu Helena, os seus olhos arregalados com uma mistura de choque e emoção. Mas seja o que for, temos a atenção dele. Ele viu algo nesses livros que o desconcertou. Quando voltares ao estrado, mantém-te apenas na verdade. Não a enfeites. Deixa que os cadernos falem por si mesmos. Quando o tribunal se reuniu, a atmosfera tinha mudado irrevogavelmente. O ar crepitava de antecipação. O juiz Ferreira regressou ao estrado com uma expressão sombria. Os cadernos permaneceram ao seu lado, uma presença silenciosa e poderosa. Ricardo Castro foi chamado ao estrado. Ele tentou projetar a sua aura habitual de charme confiante, mas era uma fachada frágil. O seu sorriso não chegava aos seus olhos e um músculo tremia-lhe no maxilar. O Dr. Teles começou o seu interrogatório, a tentar recuperar o controlo da narrativa. Senhor Castro, abordemos esta extravagante acusação.
A sua ex-esposa sugeriu que as suas realizações arquitetônicas foram roubadas do seu falecido pai. Poderia, por favor, contar ao tribunal sobre a sua relação com Arthur Pereira? Arthur era um homem maravilhoso, disse Ricardo com uma voz suave, mas tensa. Uma alma doce e amável, com uma paixão pela engenharia. Eu gostava muito dele. É verdade que tivemos muitas conversas sobre design. Ele foi uma grande caixa de ressonância nos meus primeiros dias. E os seus cadernos? Perguntou Teles. Alguma vez os viu? Claro, disse Ricardo com um encolher de ombros magnânimo. Ele estava muito orgulhoso deles. Estavam cheios de ideias interessantes, conceitos teóricos, mas com todo o devido respeito a Arthur, eles eram amadores. Faltava-lhes a aplicação prática, a compreensão dos materiais modernos, a ciência e as leis de zoneamento necessárias para os tornar realidade. Eram sonhos impossíveis, não plantas. Ele estava a tentar menosprezar Arthur Pereira, a ser condescendente com a sua memória e a desvalorizar o trabalho da sua vida. Sofia sentiu uma onda de raiva. É uma prática comum para os artistas e criadores inspirarem-se em muitas fontes, continuou Ricardo, entusiasmando-se com o seu tema. Eu posso ter visto um conceito nos seus livros que provocou um pensamento que levou a outro pensamento que, após milhares de horas de trabalho por mim próprio e pela minha equipa de profissionais altamente remunerados, evoluiu para um design viável e premiado. Sugerir roubo não é apenas um insulto para mim, mas é uma incompreensão fundamental do processo criativo. Ele recostou-se, parecendo satisfeito consigo mesmo. Tinha fiado uma história plausível e condescendente. O juiz Ferreira tinha estado a ouvir atentamente. Agora, ele inclinou-se para a frente, com os olhos fixos em Ricardo. Senhor Castro, estou a olhar para a prova B, página 47. O design de uma fachada heliotrópica com filtração de águas cinzentas integrada. Os esquemas são incrivelmente detalhados. O sorriso de Ricardo vacilou. Como eu disse, meritíssimo, um conceito interessante, mas é mais do que um conceito, interrompeu o juiz com uma voz aguda. É um design mecânico completamente articulado e assemelha-se notavelmente à fachada patenteada da Giro Solar na sua torre de Viridiana, aquela que lhe valeu o Prêmio de Arquitetura Pritzker. Os princípios podem ser semelhantes, mas o meu design foi desenvolvido independentemente, insistiu Ricardo, a sua voz a subir ligeiramente. Independentemente? Repetiu o juiz, com uma nota de incredulidade na sua voz. Ele abriu outro caderno. A prova C, passemos à página 112. Aqui o seu sogro detalha um método para reforçar o betão com fibras de polímero reciclado, criando um material de construção mais leve e mais resistente. Ele até lhe deu um nome, Arthur Betão. É apenas uma coincidência, Sr. Castro, que o material característico usado no seu projeto residencial, Oasis, seja um composto patenteado chamado calcrete, que uma pesquisa superficial revela que usa o mesmo método exato de integração de fibra de polímero. Ricardo ficou sem palavras, o seu rosto estava lívido. Ele olhou para o Dr. Teles, que parecia igualmente atordoado e em silêncio. O juiz não tinha terminado. Continuou com uma voz baixa e perigosa. Durante 10 anos, antes de ser nomeado para o estrado, fui advogado de patentes. Mas antes disso, durante muito tempo, fui um engenheiro júnior no departamento de planeamento da cidade. O meu mentor, o homem que me ensinou tudo o que sei sobre integridade estrutural e ética profissional, era um engenheiro sênior chamado Arthur Pereira. Um grito coletivo percorreu a sala do tribunal. Sofia sentiu o ar a sair dos seus pulmões. Helena agarrou-lhe a mão debaixo da mesa, apertando com força.
Ricardo parecia ter visto um fantasma. Eu conheci o seu sogro, Sr. Castro, disse o juiz, o seu olhar como cacos de gelo. Trabalhei com ele durante 5 anos. Passei inúmeras horas na oficina dele. Eu reconheço a caligrafia dele como reconheço a minha. Eu também reconheço a assinatura dele, que ele punha na parte inferior de cada design concluído. O juiz virou o caderno, embora estivesse demasiado longe para a maioria ver. Como esta aqui, na parte inferior do design do Arthur Betão. A.P., com um pequeno desenho estilizado de uma ponte em balanço. Olhou diretamente para Ricardo. Ele chamava-lhe a sua marca de integridade. Diga-me, Sr. Castro, como é que um design completo com a marca pessoal de integridade do meu mentor acabou no seu pedido de patente apresentado 3 anos após a morte dele? A sala do tribunal estava em absoluto silêncio. O titã estava a desmoronar-se no banco das testemunhas. A sua arrogância tinha se evaporado, substituída pelo medo cru e primário de um homem apanhado numa armadilha inescrutável. Ele abriu e fechou a boca como um peixe, mas não saiu som. O Dr. Telles levantou-se num salto. Meritíssimo, devo objetar veementemente. O senhor está a usar informação pessoal e privilegiada para interrogar o meu cliente. O senhor deveria ter-se recusado. Recusar-me? Trovejou o juiz Ferreira, a sua voz a preencher a sala. Por que motivos, Dr. Telles? Eu não tinha ideia de quem era o pai de Sofia Antunes até ela mencionar o nome dele neste tribunal há 30 minutos. Eu não tinha conhecimento prévio de que as provas apresentadas se refeririam a um homem que eu uma vez conheci. O que eu tenho é a capacidade de um perito em primeira mão para reconhecer o roubo de propriedade intelectual quando ele está a olhar-me na cara. A sua objeção é anulada. Sente-se. Telles afundou-se na sua cadeira, derrotado. O juiz voltou o seu olhar penetrante para Ricardo. Senhor Castro, vou perguntar-lhe de novo sob juramento. O senhor pegou ou não pegou nos designs de Arthur Pereira, reclamou-os como seus e construiu todo o seu império empresarial sobre eles. Ricardo ficou a olhar, preso no foco duro da verdade. O seu império, a sua reputação, toda a sua vida fabricada estava a desmoronar-se à sua volta, tudo por causa de alguns cadernos empoeirados e a terrível coincidência de um juiz que se lembrava da tranquila integridade de um bom homem. O silêncio na sala do tribunal era um ser vivo, pesado e absoluto. Todos os olhos estavam postos em Ricardo Castro, que se sentava encurralado no banco das testemunhas, a cor a escoar do seu rosto. O encantador visionário tinha desaparecido, substituído por uma fraude pálida e suada. As palavras do juiz Ferreira ficaram suspensas no ar, uma acusação muito mais poderosa do que qualquer argumento legal que Helena pudesse ter feito. Senhor Castro, repetiu o juiz, a sua voz a descer para uma calma baixa e arrepiante. O tribunal está à espera da sua resposta. Ricardo engoliu em seco com dificuldade, o seu pomo de Adão a mover-se. Ele olhou para o seu advogado em busca de ajuda, mas Telles só podia oferecer um encolher de ombros impotente e assustado. Ele estava sozinho. Foi uma homenagem, gaguejou Ricardo, as palavras a soarem patéticas até para os seus próprios ouvidos. Um tributo ao gênio dele. Eu estava a continuar o seu legado. Continuou o legado dele apagando o nome dele? Replicou o juiz, a sua incredulidade palpável. Ao apresentar patentes e aceitar prêmios por um trabalho que não fez. Isso não é um legado, Sr. Castro. Isso é fraude. Isso é um crime. A palavra crime caiu como um golpe físico.
Isto já não era uma audiência de divórcio sobre ativos e custódia. Tinha se transformado em algo muito mais grave. O juiz continuou o seu foco implacável. Arthur costumava falar de uma obra magna, um grande projeto que ele estava a projetar para uma competição há anos, um arranha-céus autossuficiente. Ele chamou-lhe o projeto de arqueologia. Era o sonho dele. Dedicou anos a isso. Diga-me, esse nome soa-lhe familiar? Ricardo permaneceu em silêncio. O seu maxilar apertou-se. Deixe-me refrescar-lhe a memória, disse o juiz, a folhear outro caderno. Ah, aqui está. Prova A. O conceito completo, desde as geotérmicas fundamentais até ao arboreto no telhado. Está tudo aqui. Ele levantou o olhar. O seu olhar passou de Ricardo para a mulher sentada atrás dele. Menina Pires. Diana saltou como se tivesse sido eletrocutada. Como diretora de operações, a senhora foi fundamental para o sucesso da empresa. Tinha ela dito. A senhora estaria profundamente envolvida na oferta pública inicial da Castro Design há 5 anos, correto? Sim, meritíssimo, disse Diana com uma voz fina e aguda. Então a senhora estaria familiarizada com o prospecto apresentado ao Departamento de Patentes, aquele que delineava os ativos de propriedade intelectual da empresa, cuja joia da coroa era um projeto de desenvolvimento maciço, sancionado pela cidade, atualmente em construção na frente do porto. Ele fez uma pausa para criar efeito, deixando as peças encaixarem para todos na sala. Um projeto chamado Arcádia. A mão de Sofia voou para sua boca. A Arcádia. Era o maior projeto de Ricardo, um empreendimento multimilionário que o tinha tornado uma lenda na cidade. Ele tinha dito a todos que o nome era inspirado num sonho utópico, mas não era. Era uma bastardização, um roubo desajeitado do projeto de arqueologia do seu pai. Menina Pires! A voz do juiz era como um bisturi de cirurgião. A apresentação ao Departamento de Patentes para o portfólio de patentes inicial do projeto, a Arcádia. Quem assinou as patentes de design originais? Quem testemunhou que o trabalho era a criação original de Ricardo Castro? A compostura cuidadosamente construída de Diana desfez-se. O seu rosto, que tinha sido uma máscara de confiança fria, era agora uma tela de terror puro. Eu não me lembro dos detalhes. Oh, eu creio que sim, disse o juiz secamente. Ele fez um gesto para a secretária. Senhora secretária, poderia fazer uma pesquisa nos registros públicos online? Quero os documentos de constituição da Sociedade por Cotas Castro Design de há 12 anos e os pedidos de patentes iniciais para o sistema integrado para uma estrutura autossuficiente. Os dedos da secretária voaram pelo teclado. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo clique frenético das teclas e por Luísa, que tinha acordado e fazia suaves arrulhos no seu carrinho. Esse som suave era um contraponto surrealista à destruição total que se desenrolava. Após um momento, a voz da secretária ressoou, clara e precisa. Os documentos de constituição da Castro Design mostram 2 sócios iniciais, Ricardo Castro e Diana Pires. Uma onda de choque espalhou-se pela galeria. Diana não era apenas uma funcionária que chegou mais tarde. Era uma sócia fundadora. Tinha mentido sob juramento. E a signatária da patente, senhora secretária? Perguntou o juiz, embora já parecesse saber a resposta. O pedido de patente foi apresentado por Ricardo Castro. Leu a secretária. A declaração jurada de originalidade foi testemunhada e confirmada por Diana L. Pires. Era o prego final no caixão, uma conspiração desvendada. Diana não era apenas a outra mulher que tinha arruinado um casamento. Era a cúmplice que tinha ajudado Ricardo a construir o seu império sobre sonhos roubados.
Ela estava lá desde o início, ajudando-o a lavar o gênio de outro homem e a apresentá-lo como seu. O seu papel fundamental no sucesso da empresa era o de co-conspiradora. O juiz recostou-se, o peso total da sua revelação a assentar sobre a sala. Então, deixe-me ver se percebi, disse a sua voz, a pingar com um desprezo gelado. Senhor Castro, o senhor pegou no trabalho da vida do pai confiante da sua noiva. A senhora Pires, como sua parceira de negócios, ajudou-o a apresentar patentes fraudulentas e a construir uma corporação sobre este roubo. E hoje, os dois entraram no meu tribunal e tentaram usar a riqueza gerada por este crime para afastar os netos desse mesmo homem da sua filha, pintando-a como instável e gananciosa. Ele olhou do rosto cadavérico de Ricardo para o horrorizado de Diana. Isto já não é uma audiência de divórcio, declarou o juiz Ferreira, a sua voz a ressoar com fúria justa. Esta é agora a cena de um crime, uma conspiração para cometer fraude em grande escala, confessada e corroborada por provas, aqui mesmo no meu tribunal. Ele olhou para eles, já não um juiz numa disputa doméstica, mas um árbitro de uma justiça muito mais profunda. O segredo tinha sido exposto, não apenas de um caso extraconjugal, mas de um engano de uma década que tinha arruinado uma família e enriquecido injustamente dois criminosos, e as consequências estavam prestes a ser catastróficas. Pergunta para a audiência: acreditam que os burlões merecem uma segunda oportunidade? Ou a lei deve ser rigorosa com eles? Deixem-nos os vossos comentários. A declaração do juiz ficou suspensa no ar, absorvendo todo o oxigênio da sala. As palavras crime, conspiração e fraude ressoaram nas paredes de madeira polida. A ilusão de um divórcio simples, embora desordenado, tinha sido completamente aniquilada. Diana Pires parecia ter sido atingida fisicamente. O sangue tinha se escoado do seu rosto, deixando-a com uma tez fantasmagórica e esbranquiçada que contrastava com o seu bronzeado caro. Os seus olhos, arregalados pelo pânico, moviam-se do juiz para Ricardo, para o seu advogado, à procura de uma saída que não existia. A diretora de operações, serena e intocável, tinha desaparecido. No seu lugar estava um animal encurralado. Não, sussurrou ela, o som mal audível, depois mais alto. Não. Ela levantou-se num salto, a sua cadeira a raspar para trás, com um guincho discordante. Isto é uma mentira. Ele disse-me, Ricardo disse-me que os designs eram dele. Todas as cabeças se viraram para ela. O Dr. Telles tentou agarrá-la pelo braço para a puxar para baixo e a silenciar antes que ela se imolasse por completo. Mas ela sacudiu-o com um grunhido vicioso. «Ricardo!» gritou ela com uma voz estridente e rouca. Todos os vestígios do seu sotaque polido tinham desaparecido. Ela apontou um dedo trêmulo para o homem no banco das testemunhas. Tu disseste-me que o pai dela era um maluco. Disseste que eram apenas rabiscos e que os estavas a tornar realidade. Tu juraste-me que era tudo teu. Ricardo, por seu lado, parecia completamente desfeito. Ele olhou para ela com a boca aberta, enquanto ela desmantelava por si só qualquer esperança de uma defesa coordenada. Ele tinha sido exposto como um ladrão. Ela agora estava a expô-lo como um mentiroso e manipulador, dentro da sua própria parceria corrupta. Tu usaste-me... A voz de Diana subiu mais, quebrando com histeria. Tu usaste as ideias dele e usaste o meu diploma de gestão para que tudo fosse legal. Eu construí essa empresa contigo, eu lidei com os investidores, eu tratei da oferta pública inicial, eu fiz tudo para te tornar uma estrela,
tudo baseado nas tuas mentiras. O juiz Ferreira observou o espetáculo com um olhar sombrio e inabalável. Não fez nenhum movimento para a parar. Estava a deixá-la cavar o buraco, a dar-lhe toda a corda de que precisava para se enforcar a si mesma e ao seu amante. Meritíssimo! Gritou ela, voltando os seus olhos selvagens para o estrado. Ele manipulou-me. Eu também sou uma vítima aqui. Uma vítima! Repetiu o juiz, a sua voz perigosamente suave. Menina Pires, a senhora assinou um documento legal jurado a testemunhar a originalidade de um trabalho que agora afirma que pensava que eram rabiscos. A senhora beneficiou durante mais de uma década desta alegada manipulação, vivendo uma vida de luxo extremo. Sentou-se neste mesmo tribunal há 1 hora e ofereceu-se piedosamente para fornecer um lar estável para os filhos da mulher, a cuja família ajudou a defraudar. A senhora não é uma vítima, a senhora é uma cúmplice. Cada palavra era um martelo. Diana cambaleou para trás, agarrando a garganta. As ramificações legais e financeiras estavam a abater-se sobre ela. A investigação, os processos dos acionistas, as acusações criminais, o tempo na prisão. A sua vida perfeita e curada estava a dissolver-se num pesadelo em tempo real. Ela virou-se de novo para Ricardo, o seu rosto contorcido numa máscara de ódio puro. Eu não vou cair por ti, ladrão patético e cobarde. Eu vou contar tudo, cada atalho que tomaste, cada suborno que pagaste para variações de zoneamento. Tudo. Eu tenho registros, eu tenho cópias de tudo. Era uma confissão completa e uma ameaça transmitida num tribunal de justiça. O Dr. Teles cobriu o rosto com as mãos. O advogado de Ricardo só conseguia olhar, o maxilar caído de incredulidade perante a autodestruição total a que estava a assistir. A barragem da compostura de Diana finalmente rompeu-se. Um forte e gutural soluço escapou dos seus lábios. Ele prometeu-me tudo, lamentou ela para a sala em geral. Uma parceria, um futuro. Ele disse que ela não significava nada para ele, que ia deixá-la e teríamos tudo. Os seus olhos encontraram Sofia. O ódio no seu olhar agora misturava-se com um ciúme venenoso e desesperado. E tu, com o teu ato choroso e patético, a vires aqui com os teus bebés a queixarem-se e a tua história triste? Achas que ganhaste? Ele não vai ter nada. Tu não vais ter nada. Eu vou garantir isso. Todos nós não teremos nada. O seu colapso foi completo. A mulher elegante e poderosa tinha sido despojada, revelando alguém gananciosa, maliciosa e totalmente aterrorizada. Ela já não era a amante ou a diretora de operações. Era apenas uma criminosa comum. A gritar enquanto as paredes se fechavam sobre ela, os oficiais de justiça, finalmente agindo com um aceno silencioso do juiz, moveram-se para ela. Minha senhora precisa de se acalmar. Não me toquem! Gritou ela recuando. Foi tudo culpa dele! Foi tudo culpa dele! A cena ficou desorganizada enquanto os oficiais tentavam conter a histérica Diana. Os seus gritos ecoaram na câmara enquanto a escoltavam a debater-se e a abusar para fora da sala do tribunal. No silêncio atordoado que se seguiu à sua saída, o único som foi o suave balbuciar de Luísa no seu carrinho. Ela estava acordada, os seus inocentes olhos azuis, tão parecidos com os do seu avô, a examinar os destroços do mundo adulto à sua volta. O juiz Ferreira olhou do estrado. O seu olhar pousou em Ricardo, que ainda estava sentado no banco das testemunhas, um casco vazio de um homem. Depois olhou para Sofia, que estava sentada a segurar o carrinho dos seus filhos, lágrimas silenciosas a correr pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma profunda
e devastadora reivindicação. O juiz limpou a garganta, a sua voz a recuperar o seu comando. Esta audiência está suspensa, anunciou. Senhor Castro, não deve deixar a jurisdição. Estou a informar o Ministério Público destes procedimentos de imediato. Espero que seja iniciada uma investigação criminal contra o senhor e a senhora Pires por, no mínimo, fraude grave, perjúrio e conspiração. Ele bateu o martelo, o som como um tiro na sala silenciosa. A guerra que Ricardo tinha declarado a Sofia tinha terminado. Ele não só tinha perdido um caso de divórcio, como tinha perdido tudo. As consequências do colapso de Diana foram rápidas e decisivas. A sala do tribunal foi limpa, mas as ondas de choque do que tinha acontecido mal estavam a começar a espalhar-se. Enquanto Sofia se levantava a tremer, Helena ao seu lado, um funcionário do tribunal aproximou-se delas. O juiz Ferreira gostaria de as ver a si e a sua advogada nos seus aposentos, disse o oficial em voz baixa, o seu tom respeitoso. Com entorpecimento, Sofia acenou com a cabeça. Ela empurrou o carrinho pelo corredor, agora vazio. O ranger das rodas, o único som. Os gêmeos estavam ambos acordados, a olhar à volta com olhos grandes e curiosos, felizes e inconscientes, de que todo o seu futuro tinha sido reescrito na última hora. Os aposentos do juiz Ferreira estavam forrados de livros, um forte contraste com a imponente sala do tribunal. Ele estava de pé, junto à janela, a olhar para o horizonte da cidade, aquele que o pai de Sofia tinha ajudado a moldar. Ele virou-se quando elas entraram, o seu comportamento judicial severo substituído por um olhar de bondade cansada. Menina Antunes, Sofia, disse a sua voz suave. Por favor, sentem-se. Ele olhou para os gêmeos, um sorriso suave e triste no seu rosto. Arthur costumava falar em querer ter netos. Ele tê-los-ia adorado. As lágrimas voltaram aos olhos de Sofia. Obrigada, meritíssimo, por ver a verdade. Não fui eu, minha querida, disse ele abanando a cabeça. Foi o seu pai, a sua integridade, a sua natureza meticulosa. Estava tudo ali na página. Eu apenas fui o sortudo por poder ler a linguagem dele. Ele suspirou. Eu vou recusar-me do resto dos seus procedimentos de divórcio, obviamente. Não seria apropriado para mim continuar. No entanto, antes de o fazer, estou a emitir uma ordem temporária de emergência. Ele pegou num documento da sua secretária. Dada a evidência de fraude financeira extensa e a probabilidade de os ativos do Sr. Castro serem congelados enquanto se aguarda uma investigação criminal, estou a conceder-lhe a custódia legal e física exclusiva das crianças, com efeito imediato. Além disso, estou a ordenar uma liquidação imediata de 10% da carteira de ações pessoais e não corporativas do Sr. Castro, uma soma de aproximadamente 5 milhões de euros, para ser colocada num fundo fiduciário para a senhora e as crianças. Isto é para garantir o vosso bem-estar enquanto a confusão financeira maior é desvendada. Não é pensão de alimentos nem um acordo. É uma medida protetora imediata para o bem-estar dos netos de Arthur Pereira. Sofia ficou atordoada e em silêncio. 5 milhões de euros. Era uma soma tão vasta, tão para além da sua compreensão, depois de meses a poupar e a racionar, que não parecia real. Era segurança. Era um futuro. Era um lar para os seus filhos, livre de medo e incerteza. Eu não sei o que dizer, gaguejou. Não tens de dizer nada, disse o juiz com bondade. Apenas sê a mãe maravilhosa que eu posso ver que tu és. O teu pai foi um bom homem, Sofia. Ele merecia mais do que terem roubado o seu legado. De alguma forma, o que fizeste hoje, tu o devolveste.
Sair do tribunal foi uma experiência surrealista. O sol parecia mais brilhante, o ar mais fresco. Ao saírem, depararam-se com um pequeno grupo de repórteres. Alguém de dentro do tribunal tinha filtrado a história. Menina Antunes, é verdade que o império de Ricardo Castro foi construído sobre fraude? Estão a ser apresentadas acusações criminais? Helena colocou-se à frente de Sofia. A senhora Antunes não tem comentários neste momento. Pede privacidade para ela e os seus filhos. Ela guiou Sofia através da multidão. Um escudo protetor contra o escândalo que se instalava. Um carro preto parou. Era do escritório de Helena. O chefe da Sociedade de Ação Social e Legal tinha ligado, tendo ouvido a notícia, e tinha enviado o seu chofer pessoal. Vamos conseguir-lhe assistência gratuita dos melhores advogados de propriedade intelectual do Estado, disse Helena, a sua voz a vibrar de emoção. Não vamos só conseguir-lhe um acordo de divórcio, Sofia. Vamos devolver o nome do seu pai a cada edifício, a cada patente. Vamos corrigir a história. Enquanto o carro se afastava do passeio, Sofia olhou para o tribunal. Viu Ricardo a ser retirado por uma porta lateral pelo seu advogado, os seus ombros caídos em derrota. Ele parecia pequeno, patético, um homem oco despojado da sua glória roubada. Não havia rasto de Diana. Sofia voltou o seu olhar para a frente. No carrinho, Martim tinha esticado a mão e tinha pegado na de Luísa. Eles balbuciavam um para o outro na sua própria linguagem secreta. Uma nova vida estendia-se diante deles, uma que seria difícil e complicada à medida que as batalhas legais se desenrolassem, mas seria a sua própria. Seria uma vida construída não sobre mentiras ou sonhos roubados, mas sobre a força tranquila de uma mãe que se tinha recusado a ser quebrada. E o legado duradouro de um bom homem cuja voz finalmente tinha sido ouvida. A luta estava longe de terminar, mas a guerra tinha sido ganha. Ela entrou naquele tribunal apenas com o seu amor pelos seus filhos e o tranquilo legado do seu pai, e saiu com justiça. A sua história lembra-nos que a integridade é a única moeda que nunca pode ser realmente roubada, e que a força de uma mãe é uma das forças mais formidáveis da terra. No momento em que o juiz reconheceu o trabalho do seu pai, e no instante em que a rede de mentiras da amante se desmoronou, a justiça não foi apenas servida, foi reclamada. Se ficaste comovido com a luta de Sofia pela verdade e pelo legado da sua família, por favor, mostra o teu apoio gostando deste vídeo. Partilha este vídeo com alguém que precise de ouvir uma história de resiliência e reivindicação final. E não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para mais histórias poderosas e da vida real, onde o mais fraco tem o seu dia e a verdade finalmente triunfa.